Vamos ler aqui a partir do versículo 4, porque eu sei que vocês conhecem, né, sobre essa mulher, que é a mulher adúltera, né, Maria Madalena. Eu vou começar a ler do 4 aqui, que diz assim. E disse Jesus. Não, peraí. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? E eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Eu fico pensando, né? As pessoas ali tentando pegar uma falha de Jesus, uma resposta errada dele, qualquer coisa que Jesus fizesse para acusá-lo. Se ele mandasse apedrejar, ia falar, tá vendo? Ele não diz que é Jesus, não diz que é filho de Deus. Que Deus é esse que manda matar, né? Se ele fizesse qualquer outra coisa, tá vendo? Olha só o que ele fez. Então, eles queriam pegar qualquer coisa, qualquer erro de Jesus para acusá-lo, né? E tentar tirar ali a fama de Jesus de que ele realmente era filho de Deus e que ele era realmente o mestre, o Messias. Então, eles queriam de qualquer forma apagar isso de Jesus. Então, eles fizeram essa pergunta. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram isso foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não te condeno. Agora vá, abandone a vida do pecado. Irmãos, eu fico assim, pensando, né? A resposta que Jesus deu para aquelas pessoas. Gente, eu falei assim, eu nunca faria isso. Eu nunca responderia isso, porque realmente isso somente Jesus, com a sabedoria dele, poderia ter respondido. Eu fico, toda vez que eu penso nessa palavra, Jesus escrevendo, calmamente, tipo assim, com uma sabedoria, assim, entendível, a gente nunca vai entender a sabedoria de Deus, e ele muito calmamente, ele praticamente assim, envergonhou todo mundo, sem querer envergonhar, porque Jesus jamais ele quer envergonhar alguém ou constranger alguém, mas ele deixou todo mundo constrangido com uma resposta tão simples. Tudo bem, eu deixo com vocês, se quem não tiver aqui nenhum tipo de pecado, pode começar aí. Fiquem à vontade. Se alguém não tiver pecado nenhum, pode jogar a pedra nela. É igual hoje, né? Às vezes a gente se senta ou está com alguém, um amigo ou uma pessoa, e às vezes, sabe, já é do ser humano. Às vezes não é maldade, não é uma maldade no coração de falar mal de alguém ou de falar do pecado de alguém. Às vezes nem é a maldade, às vezes é o instinto mesmo. Às vezes o ser humano parece que ele, não sei, ele já tem esse instinto de olhar para o outro e julgar o outro, né? Outros julgam que o pecado dele foi menos, porque eu estava falando uma vez, num vídeo que eu fiz, sobre
pecados, né? Sobre que se existe pecadão grande, se existe pecadinho pequeno, né? Qual o tamanho do pecado para Deus, se Deus mede o pecado de alguém. Eu estava falando sobre isso no vídeo, que eu já fazia vídeos bem antes, há uns anos atrás, eu sempre fiz uns vídeos e tá lá no meu canal do YouTube, né? E eu colocava esses vídeos e eu fiz um desse uma vez. Eu falei assim, será que Deus mede o pecado? Será que tem para Deus, ele fala assim, esse pecado aqui tem esse tamanho, esse pecado aqui vai esse tamanho de perdão. Esse outro pecado aqui é muito grande, esse pecado aqui vai ser um perdão maior. Eu fiquei pensando, não, Deus não faz isso. Aí eu falei assim, eu estava falando com as pessoas, gente, para Deus não existe esse tipo de coisa. Deus, ele é tão santo, é tão puro, ele é tão limpo, tão cristalino. Não há nenhum tipo de impureza em Jesus, que para Jesus ou é 100% ou é zero. Não existe medida, não existe andar mais ou menos no pecado e mais ou menos na santidade, sabe? Não existe essa coisa com Jesus. Não dá para você andar mais ou menos pecando, cometendo pecadinhos e sabe? Esse tipo de coisa não dá para ser com Jesus. Aí eu falei, olha, gente, eu dei uma explicação que mais para que alguém entendesse do que eu estava falando sobre pecado, né? Eu falei, olha só, gente, se tiver algumas pessoas em um local e ali tiver alguns valores, tiver alguns valores por ali, e for um teste, né? Algumas pessoas deixaram alguns valores e como um teste para aquelas pessoas que estão naquela localidade. E tem valores de 1.000, tem valores de R$10, valores de R$1, de 10 centavos, né? E aquelas pessoas fossem medidas por a quantidade de valores que elas peguem. E aí eu falei assim, olha, tem valores até de 10.000 e de 10 centavos. E tem alguma pessoa que foi muito gananciosa e ela viu que tinha R$10.000 ali, ela pegou R$10.000. E tinha alguém que falou assim, eu não sei, não é meu, não é nosso. Aquilo ali não era daquelas pessoas, deixaram ali para fazer um teste com ela. E alguém falou assim, vou pegar só 10 centavos. O outro falou assim, vou pegar só R$1. Por exemplo, tipo como se aqueles 10 centavos ou aquele R$1 fosse muito pouco e fosse passar desapercebido e não fosse errado, entende? E diante de Deus, diante da medida de Deus, diante do caráter de Deus, o que pegou R$10.000, o que pegou R$1 e aquele que pegou 10 centavos é exatamente a mesma coisa. Estão na mesma medida diante de Deus. Poxa, mas como assim? O cara pegou 10.000 e o outro pegou R$1. O outro pegou só 10, mas não era dele. Ele estava pegando algo que não era dele. É um roubo também. R$1 que não é seu também é um roubo. Não é porque o outro pegou um valor a mais que o outro pegou, que o outro que pegou o valor a mais pecou mais do que o que pegou R$1. Não. Mas então o que pegou 10 centavos pecou muito menos. Não, ele também pecou porque os 10 centavos não é dele. Sabe? Então isso aí diante de Deus não existe. Ele vai julgar o que pegou 10 centavos, o que pegou R$1, o que pegou R$10, ele vai julgar da mesma forma. E se os 3 não se arrependerem, os 3 não terão perdão de Jesus. E outra coisa ainda, se o de 10 centavos está achando no orgulho dele que, eu errei menos, então tá tudo bem para mim. Sabe, talvez ele nem se arrependa porque ele acha que foi algo tão insignificante que ele, eu não vou nem me preocupar com isso, peguei só 10 centavos. Mas o outro que pegou 10.000, ele se sentiu tão culpado que ele se arrependeu de verdade. E Jesus simplesmente vai olhar para essa pessoa que pegou os 10.000 e dizer, não, tudo bem, você se arrependeu e eu te perdoo. E o outro orgulhoso, porque acha que fez uma coisa muito pequenininha, que não vale a
pena se preocupar tanto porque pegou 10 centavos, talvez vá viver no orgulho dele. Mas o que errou muito mais para ele, já recebeu o perdão de Deus. Então eu quero que você, que você pense nessa palavra que eu estou falando. Aí vem aquela palavra que a gente disse no início, quem muito foi perdoado, muito ama. Então aquela pessoa que pegou os 10 mil, ela foi muito perdoada. Ela muito agora vai amar Jesus. A pessoa que pegou os 10, está achando que não está fazendo tanta coisa demais assim, para se preocupar, talvez ela vá ficar ali sem se arrepender, vai ficar no orgulho, vai ficar ela mesma se justificando e vai demorar muito para essa pessoa ser muito perdoada por Deus. Entendeu? Eu quis dar essa comparação para você entender que diante de Deus não tem isso. Não tem isso aqui e isso aqui. Para Deus, pecado é pecado e vai ser sempre pecado. E aí ele olhou para essas pessoas, tinha muita gente ali com vários erros, vários pecados ali ao redor daquela mulher. Mas, assim, para eles o adultério era o pior do pior do pior dos pecados. Então, assim, se eles falavam mal de alguém, se eles tivessem pego o dinheiro de alguém, se tivessem cobrado algo de alguém ilícito, sabe? Se tivessem feito qualquer outra coisa, para eles, aquela mulher, o pecado dela era pior do que o deles. Entendeu? Então, eles pegaram ela, foram cheios de autoridade para dizer, olha, ela estava pecando, estava em adultério, e agora? A gente tem que apedrejar ela. O dela, o pecado dela. O nosso, não. O nosso é menor. E aí, tentando ouvir algo de Jesus, que eles pudessem depois acusar Jesus de ser um mestre, né? Muito fraquinho, um mestre que estava fazendo coisa errada, aconselhando algo errado, eles, infelizmente, se deram mal, né, gente? Porque Jesus, com a sua infinita sabedoria... Gente, a frase da Bíblia que eu mais amo e eu fico mais pasmada e faz eu amar mais Jesus ainda é essa. De falar, olhar, levantar a cabeça e falar... Quem aí não tiver nenhum tipo de pecado, pode começar, manda ver. Manda ver. Já que você não tem pecado, pode começar a tirar a primeira pedra. Se alguém aqui não tiver pecado, pode atirar a pedra nela. Você já imaginou, gente, como essas pessoas ficaram? Elas ficaram se examinando. Quem não tem pecado? Quem não tem pecado? E talvez ainda muita gente ficasse assim, né, se analisando, tipo assim, pô, eu sou, né, eu sou sacerdote, eu tô lá na igreja, aqueles caras lá, os fariseus com aqueles vestidos lá, todos assim e tal. Não, peraí, deixa eu me examinar, né, vai que eu não tenho pecado. Gente, olha, é muita misericórdia dessas pessoas. E você vê que foi saindo de um a um. Você vê que ainda ficou gente meio que na dúvida. Peraí, deixa eu ver se eu tenho pecado. Peraí, deixa eu ver se eu tenho pecado para pegar uma pedra aqui para tirar nela. Como, gente? Só deles pegarem a mulher, levarem lá, acusando ela, já era um pecado. Aquilo ali já era um pecado, porque eles estavam acusando alguém. Eles estavam sendo juízes daquela mulher. Ninguém ali era juiz para pegar ela, colocar em um lugar e sair atirando pedra nela. Então, só o ato de trazerem aquela mulher e começarem a acusar ela já era pecado. Então, Jesus fazendo aquela pergunta não iria isentar ninguém. Se tivesse alguém ali, vamos entre aspas, né? Praticamente andava em santidade, mas só dele também já está ali junto com aquela multidão para jogar pedra na mulher, acabou toda a santidade daquela pessoa. Ele já entrou no grupo dos pecadores, não adianta. Ninguém ia ficar ali de forma alguma. E ainda bem que ninguém ficou, porque pelo menos todo mundo teve a oportunidade de se examinar naquela hora e perceber que também era um pecador, né? Graças a Deus, Jesus é muito sábio e falou essa frase. É uma frase que, sei lá, gente, é uma frase muito forte. Quem não tem pecado começa a tirar a primeira pedra. É uma frase que realmente deixou todo mundo muito constrangido, né? E aí todo mundo foi saindo, de um a um. E Jesus ali,
na dele, escrevendo, a mulher em pé, acho que estava muito envergonhada, chorando e talvez até se cobrindo, porque talvez ela veio até sem as vestes dela, eu não sei, mas toda envergonhada, todo mundo acusando, era de frente para Jesus, né? Aquela pessoa, aquele mestre que todo mundo conhecia como um homem bom, um bom mestre, e aí ela ali, sabe, tadinha, cheia de medo, cheia de pavor e vergonha, e quando ela percebeu, não tinha mais ninguém, e quando Jesus levantou, ele falou, ué, mulher, cadê as pessoas que estavam te acusando? E aí ela olhou para trás, viu que não tinha ninguém. E aí falou, Jesus, não tem mais ninguém. Aí Jesus falou, então, Jesus se pôs de pé e falou, ninguém te condenou? Ela, ninguém, Senhor, disse ela. Declarou então Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, vá e não peque mais, né? Isso é o que Jesus sempre fala para mim e para você, ó. Eu te perdoo. Mas não faz mais isso. Eu sou capaz de perdoar o pior pecado. Você pode ter tido o pior pecado da sua vida. Eu tenho a capacidade de te perdoar. Mas só não faz mais isso. Entendeu? Então, quando Jesus perdoa a gente de um pecado muito grande, cara, uma responsabilidade pro resto da nossa vida de não cometer mais aquilo de novo. É uma responsabilidade muito grande na nossa vida. E sabe, pode ter certeza absoluta que você vai ser por resto da vida sendo tentado naquilo. Porque você tomou aquilo como responsabilidade para você. Jesus já te perdoou e você não deve mais cometer. Então, é naquilo que o inimigo vai te tentar o resto da sua vida. Porque ele sabe que as outras coisas é muito fácil você não fazer. E ele sabe que Jesus tem um combinado com você. Olha, eu te perdoo, mas não faça mais. Eu estava lendo aqui, não sei onde foi que eu li essa semana, não sei se foi em Hebreus. Foi em Hebreus que eu li essa semana? Eu estava lendo aqui essa semana e uma palavra também falou muito forte ao meu coração. Eu vou só tentar achar aqui. O Leandro, a Renata, a pastora, todo mundo aqui, gente. Foi aonde que eu li? Eu acho que foi Hebreus. Salonicenses, que fala. Eu vou achar, sabe por que eu vou achar? Porque eu quero lê-la direitinho, não quero lê-la de qualquer forma. Aqui, ó. Hebreus. Gente, a minha Bíblia é toda arriscada. Aqui, olha. Hebreus. Coloca aí, tá, Kleber? Hebreus 10, 26, o versículo. Ai, como Jesus é maravilhoso. Como é bom ser perdoado, gente. Como é bom ser perdoado. Gente, quem muito foi perdoado, muito ama, né? Por isso que eu amo Jesus, gente. Gente, eu fui muito perdoada por ele. E eu amo muito, assim, grandão, Jesus. Amo muito mesmo. Então, ó, Hebreus 10, 26, olha. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Sabe, essa palavra me tocou. Me tocou muito forte, porque a palavra de Deus diz que deliberadamente é alguém que já conhece a verdade, mas ela continua fazendo. Sabe, é como se o sacrifício de Jesus fosse apagado e não valesse nada para essa pessoa. Aí ele fala, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Quer dizer, não resta mais a nada a se fazer. Nada. Porque você simplesmente
não está dando nenhum tipo de valor ao sacrifício de Jesus. Então, eu quero que você realmente medite nessa palavra hoje comigo, sabe? Que você ame muito Jesus, muito, 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 porque eu sei que você também foi muito, muito perdoado, e eu sei que a misericórdia do Senhor tem te alcançado todo dia. Eu sei que o Senhor, todos os dias, quando você amanhece, a misericórdia dele amanhece com você, vem sobre você. Eu sei que você tem muitas coisas a dizer de Jesus. Sei que você tem muitas coisas para se alegrar, para ser feliz. Eu sei que você tem muitas coisas a agradecer ao Senhor. Sabe, eu sei que você tem milhões de motivos para amar Jesus. Porque, como a gente falou aqui, essa mulher, ela estava totalmente acuada, totalmente constrangida, achando que era a maior das pecadoras do mundo inteiro. E quando ela aparece diante de Jesus, Jesus diz isso para ela. Jesus diz isso para aquelas pessoas. Olha, quem não tem pecado pode atirar a pedra. E essa frase de Jesus deixou todo mundo constrangido. Todo mundo ficou sem saber o que dizer, todo mundo ficou sem noção. Eu acho que as pessoas viraram assim o rosto para trás e falaram: meu Deus do céu, e agora? O que a gente vai fazer? Olha o que esse Jesus está fazendo com a gente. E eu acho que se tivesse algum buraco ali, muitas pessoas iam botar o rosto no buraco ali e falar: meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fui fazer? Trazer essa mulher aqui para ouvir isso. Eu ainda tenho que ouvir isso, né? Chego lá toda assim, né? Todo eu sou, né? Ó, pecadora, hein? Pecadora. Vamos fazer o que com ela? Todo cheio de si. E Jesus diz: cara, se tu não tem pecado, manda ver. Pode mandar ver. Pode tirar a pedra dela. E aí a pessoa vai saindo e vai embora. Quando Jesus vê, cadê? Não tem mais ninguém. Irmão, não se sinta o pior dos pecadores, que o seu pecado vai ser imperdoável, que você errou tanto que agora Jesus não te quer mais, agora você já não é mais capaz de fazer nada para Jesus, que a sua oração talvez não vai ser mais ouvida. Irmãos, todo mundo já se sentiu assim. Todo mundo se sentiu, algumas pessoas podem estar se sentindo assim. Uma pessoa que, para ela é um lixo, ela não vale mais nada porque ela cometeu um pecado muito grande, que ela sabe que Jesus ficou triste com ela. Pois eu quero que você saiba que Jesus tem a maior capacidade do mundo inteiro de perdoar qualquer tipo de pecado. Esse desse tamaninho e um muito grande que a gente mede como pecado grande e pecado pequeno. Para Jesus não tem pecado grande e pecado pequeno, tá bom? Pense nisso. Mas Tati, essa semana, Tati, ano passado, ai, Tati, 2 meses atrás, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu falei. Eu nem quero saber, irmãos. E Jesus também, ele joga no mar do esquecimento. A única coisa que Jesus quer é que você peça perdão de coração para ele. Você fala: Jesus, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que o que eu fiz não te agradou, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei que é errado e eu não quero mais fazer, eu me arrependo muito mesmo do que eu fiz e eu sei que o Senhor pode me perdoar. Pronto, irmão. Na hora, o sangue de Jesus vem sobre você, te lava e apaga todos os erros que você cometeu e que eu cometi. No mesmo momento, ele vem e te justifica. E a partir desse momento que ele te justifica, que ele apagou o seu pecado, que ele jogou no mar do esquecimento, ele está te vendo de uma outra forma. E você tem que se ver de uma outra forma também. Você tem que ter certeza que o perdão chegou a você. Porque se você não tiver certeza do perdão, você não vai ter mais coragem de orar, você não vai ter mais coragem de chegar diante de Deus, você não vai ter mais coragem de ter comunhão com o Senhor, porque você vai estar sempre se julgando, sempre se julgando. Não se julgue mais. Se você já pediu perdão por algum erro que você cometeu, não deixe o inimigo te acusar e dizer que você não foi perdoado. Dizer que você não pode orar, dizer que você não pode ser isso, que você não pode ser aquilo porque você é um pecador. Não deixa.
O único que te justifica é Jesus e o único que te perdoa para sempre é Jesus. O sangue dele veio e te lavou para sempre. Ele é o sumo sacerdote que entrou no Santíssimo Lugar. Ele mesmo entrou no Santíssimo Lugar. Ele mesmo derramou o sangue dele. Ele mesmo é o Cordeiro Santo, o Cordeiro vivo que desceu do céu. Ele é o próprio Cordeiro que veio em carne, derramou sangue, e o sangue dele te justifica de todo o pecado, de toda a maldade. Não há mais condenação para aquelas pessoas que receberam Jesus, o sacrifício dele, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu estava até falando com a pastora ontem sobre essa parte de sacrifício. Nós estávamos comentando aqui que eu estava lendo o livro, eu aprendi, a nossa conversa aqui após a live foi muito boa, aprendi muito também com ela. Na verdade, eu sempre aprendo com os meus pastores, né? Basta ficar um pouquinho com eles que eu já aprendo um monte de coisa. E aí eu aprendi aqui com ela também coisas maravilhosas, e a gente estava compartilhando aqui sobre o sacrifício, né, que eu estava falando com ela, que eu tinha lido, que eu não entendia antes sobre aquela parte de cordeiro, de matar os animais, e o santo lugar, e o santíssimo lugar, e essas coisas. E aí eu não sabia, mas por que eles falam que agora vem um sumo sacerdote, que é Jesus? Aí eu ficava misturando uma história com a outra, não cabia na minha cabeça. Aí eu peguei e falei assim, aí quando eu fui ler o livro eu entendi, porque antigamente, né, o sacerdote, aquele homem que se preparava, que geralmente estava mais em santidade, que estava mais assim perto de Deus, ele se preparava e ia lá no Santíssimo Lugar, fazia sacrifícios, matava os animais, e o sangue dos animais ele aspergia, aquele sangue todo, aquele sangue derramado do animal, perdoava o pecado das pessoas lá fora. Então ele entrava lá para através daquele sangue pedir perdão pelo povo lá fora. Então o sangue dos animais, eles apagavam momentaneamente o pecado das pessoas, mas era momentaneamente, não era para sempre. Aí esse livro me ensinou que isso era momentâneo, era um homem que fazia, o sangue apagava momentaneamente, porque todo ano ele tinha que ir lá fazer isso, então significava que todo ano tinha que matar um animal novo, porque aquele sangue daquele animal não era para sempre. E aí eu entendi depois, quando Hebreus aqui estava falando, que agora veio um sumo sacerdote, que ele mesmo foi o Cordeiro, ele veio em carne como homem, ele morreu, o sangue dele foi derramado, e esse sangue desse homem, Jesus Cristo, sacerdote, foi derramado e apagou nossos pecados para sempre. Agora, o sacrifício desse cordeiro é eterno. E todas as pessoas que chegam a ele, que aceitam esse sacrifício, que aceitam que esse sangue está lavando essa pessoa, está justificando, essa pessoa é justificada, é perdoada para sempre. Jesus não tem que vir de novo todos os meses ou todos os anos morrer. Ele já morreu, ele fez de uma vez por todas, um sacrifício, um só sacrifício agora vale para toda a eternidade. E esse sangue é eterno, e esse sacrifício está disponível para todo mundo, para todos nós. Todos aqueles que se chegam hoje a Jesus têm disponível esse sangue já derramado para lavar, para restaurar, para santificar todos nós. Então eu quero que você fique com essa palavra em nome de Jesus, tá bom? Já foi feito um sacrifício eterno. Já o sumo sacerdote, ele já entrou no Santíssimo Lugar. Ele já se sacrificou. O véu do Santíssimo Lugar, aquele véu que separava aquele homem na antiguidade que ia lá para fazer o sacrifício e o povo ficava do lado de fora, o véu agora não existe mais. Esse grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele rasgou o véu. Quando ele se sacrificou no Santíssimo Lugar, o véu se rasgou e acabou. Agora, eu e você podemos entrar livremente no Santíssimo Lugar.
aos pés do nosso Deus, adorar, aos pés do nosso Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, falar com o nosso Deus, e o próprio sangue do Cordeiro nos justifica. Não deixe mais ninguém te acusar, não deixe mais ninguém dizer que se o seu pecado é maior que o dela, que o seu pecado é maior que o dele, porque você fez isso. Não deixa. Só quem pode medir e não faz isso é Jesus, tá bom? Quem poderia medir o pecado era Jesus, né? Ele poderia falar, ó, você que pegou os 10 mil, você vai se ver comigo. Você que pegou R$1, nós te conversa depois, porque você pegou R$1, né? Então, poxa, o seu pecado é menor do que o dele, né? Não, Jesus jamais fez isso. Jesus colocou os dois no mesmo lugar e justificou no mesmo lugar e julgou da mesma forma. Tanto que pegou 10 quanto que pegou R$1, tá? E como eu falei, eu quero que você... já estou acabando agora. E eu quero que você pense muito naquilo que eu falei. Desculpa. No início. Sobre quem muito é perdoado, muito ama. E você fique com essa ilustração. A pessoa que pegou os 10 mil reais, ela acha que pecou tanto, que errou tanto, que ela se arrependeu e achou que realmente precisa. Ela achou que precisava mesmo do perdão de Deus. Então, Jesus perdoou ela e ela foi muito perdoada. O que pegou R$1 ou o que pegou 10 centavos, ele talvez com orgulho, ele acha que não precisa tanto assim do perdão, porque ele pegou menos. Então, pode ser que essa pessoa que está fazendo um pecadinho tão pequeno, para ela às vezes é tão insignificante, pode ser que ela continue nesse pecado para sempre, porque ela acha que é insignificante. Vai ser um pouco difícil para essa pessoa receber o perdão de Deus, tá? Mas essa pessoa que acha que está errando muito, que está pecando muito, ela se arrepende o mais rápido possível. Mas eu quero que você também veja, eu não quero que você compare e comece a medir. Eu errei muito, eu mereço ser mais perdoado. Ele errou pouco, ele merece ser perdoado menos. Não. Eu fiz só essa comparação para você entender que para Jesus não existe medida, tá bom? Um pecado pequenininho que nós medimos e um grandão, para ele é o mesmo tamanho, ele julga da mesma forma. Então, eu quero que você se sinta assim, alegre, porque não existe tamanho de erro que você cometeu para Jesus. Só existe um coração quebrantado e arrependido. Para Deus só vê isso. Não se preocupe com o que você fez ou deixou de fazer, tá bom? Só se preocupe em saber se o seu coraçãozinho, se ele está limpo e se ele está arrependido e que você quer só alegrar Jesus, que você quer só fazer coisas boas para Jesus. Jesus, eu me arrependo, eu quero te alegrar, eu não quero te entristecer, eu quero fazer o melhor. Jesus vê a sua intenção, tá bom? Não se preocupe com o que você fez, só se preocupe que Jesus morreu na cruz, já te perdoou e ele quer você desse jeitinho. Ele fala assim, eu te perdoo, vem para mim, só não faz mais isso, mas isso daí pode esquecer, eu já te perdoei. Então você já foi perdoado, tá bom? Seja lá o que foi que aconteceu na sua vida, você já foi perdoado. Só se preocupe em andar para frente, tá bom? Só se preocupe agora, a partir de agora, não voltar mais a cometer os mesmos erros, porque Jesus, ele já te justificou, você já é alguém muito amado, já é alguém muito perdoado, já é alguém que Jesus morreu por você, Jesus já te livrou de tudo, então fique feliz. Tá bom?